Para esse episódio de hoje, eu começo com alguns dados. Quase 2.000 casos de feminicídio e de tentativa de assassinato de mulheres foram levados a julgamento em 2021. Um aumento de 192% em relação a 2020, quando foram realizados 638 tribunais de júris no país. Já em 2022, o Brasil bateu o recorde de feminicídios no primeiro semestre. De acordo com os dados publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 699 casos foram registrados só em janeiro e em junho, o que representa uma média de 4 mulheres mortas em um dia. Esses dados assustam e preocupam cada vez mais nós, mulheres. Por isso, no episódio de hoje, falaremos sobre quais são os direitos de uma mulher. Mas, antes de eu apresentar para vocês o meu excelentíssimo convidado, eu vou me apresentar. Meu nome é Jaque Vidal e a minha maior missão é conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Dr. René é advogado, fundador da FSMC Advogados, professor da IBMEC e trabalha sobre questões como divórcio, guarda, pensão e sucessões. Ele é especializado em direito de família e, olha uma notícia, ele só defende mulheres. Dr. René, primeiramente, muito obrigada pelo seu tempo. Costumo falar que o tempo é algo mais precioso que a gente pode doar ao outro. E eu fico muito feliz de te ter aqui nessa mesa e dividir o meu tempo com você. Jaque, eu que agradeço imensamente o convite. Oportunidade de falar para um público novo, para um público que talvez tenha dúvidas, que talvez o que a gente traga aqui, de alguma maneira, acrescente, agregue valor. Estou aqui absolutamente disponível para responder tudo aquilo que eu conseguir, que eu puder. E trazendo já de início, tenho certeza que quando a gente toca no tema do direito da mulher, a gente faz descobertas através dos óbvios. Sim. O óbvio precisa ser dito. A gente deixou ao longo dos anos, das décadas, de falar o óbvio e passou a normalizar alguns absurdos em razão disso. Estou aqui para a gente bater um super papo, estou aberto aqui a todos os pontos para conversar. Sim. E esclarecer as mulheres com relação aos direitos que têm. O ponto que faz o ser humano andar é conhecer aonde ele pode chegar. Quando a gente não conhece aonde a gente pode chegar, a gente tem dificuldade na caminhada, que a gente tem a possibilidade aqui de trazer novas descobertas que interessem ao seu público. Para quem me conhece sabe que eu sou muito despojada, para mim estar aqui é sempre uma coisa. E quando o nosso time estudou esses dados, assim, eu costumo falar que a dor que dói uma mulher dói em todas as mulheres. A gente tem um misto de ancestralidade e existe uma dor coletiva muito grande por conta do próprio patriarcado machista que ficou entranhado entre a gente. A primeira pergunta que eu queria te fazer é: o que faz um advogado especialista em direito de família em mulher? Já que pergunta muito boa. Te digo que o nosso escritório, hoje a gente está posicionado na atuação muito forte no âmbito do direito da família, com advocacia exclusiva para o público feminino. A advocacia exclusiva para o público feminino não se relaciona com alguma afirmativa no sentido de que o homem está sempre errado. Não é isso. Perfeito. Se relaciona com uma preocupação nossa de acender a luz por uma gama imensa de brasileiras que não têm o seu direito resguardado, trazendo, em razão disso, novas luzes para esse debate. Quando eu fiz o mestrado na Faculdade de Lisboa, na Universidade de Lisboa, e lá eu fiz na área do direito civil, para analisar contratos. Sim. E quando você está na Europa, os contratos, quando você compra, por exemplo, um carro em Portugal, aquele carro não foi feito em Portugal. Cada pedaço dele é feito num país, junta-se num outro, para vender para uma pessoa que está num outro país. Sim. Então, há uma complexidade naquelas compras e vendas que lá são feitas. E fui lá estudar contrato. Na mesma medida que eu estudava contrato, numa aula paralela, eu estudava análise econômica do direito, que nada mais é do que análise econômica do nosso comportamento. Certo. Por que a Jaque faz isso?
Por que os ouvintes, os telespectadores do podcast da Jaque estão ali? O que eles ganham com isso? Qual é o ganho econômico? O ser humano é sempre movido por interesse. Sim. Se você está aqui, você tem um interesse. Se eu tenho interesse, a pessoa que assiste tem um interesse. E aí eu peguei esses fatores econômicos, que são corriqueiros no nosso dia a dia, trouxe essa avaliação densa de economia para os contratos, mas aí para os contratos de casamento e para os contratos que as mulheres fazem ao longo da vida. Quando você junta esses ingredientes, o resultado que você tem é de uma sinalização muito clara que os contratos feitos pelas mulheres ao longo da vida, e o casamento eu digo que é o contrato mais importante do mundo, são sempre negativos para as mulheres. Sim. E os dados mostram isso, provam isso. Então a gente fez o escritório voltado para esse ambiente específico, com novas luzes que antes não eram visitadas aqui no país. Os resultados são muito bons, vamos falar sobre eles, até porque eles sinalizam para as mulheres esperança. Sim. Tem muita mulher que fica escravizada em casamento porque não vê uma luz de saída, não tem uma esperança. E quando a gente começa a tocar nesse tema e mostrar os resultados, aquilo acende mulheres a levantarem do ponto que estão, que não é de conforto, é de desconforto, para caminhar para uma nova jornada. Sim. Então, o nosso escritório é esse. E a gente está super disponível, super aberto para abraçar esse público e tentar entregar novos resultados. Mas na tua história profissional, e eu digo também agora pessoal, por que mulher? Por que você teve esse olhar, teve algo latente dentro de você, algum acontecimento? Por que você quis estudar e quis transformar a vida dessas mulheres? Essa pergunta, ela comumente é feita, eu adoro responder ela. Porque eu acho que linka não só comigo, mas linka com todos. Primeiro que não existe pessoa no mundo que não seja fruto de uma mulher. Perfeito. E quando você identifica isso, identifica com seriedade isso, acho que naturalmente você passa a ter respeito por aquele gênero. Não posso desrespeitar alguém que me botou no mundo. Então esse primeiro ponto de conexão que eu acho que passa por todos os homens, tem que fazer essa avaliação. Todos eles têm um cordão umbilical linkado com uma mulher, e ao admitirem uma violência em qualquer lugar contra outra mulher, eles admitem o tempo todo uma violência contra aquela mulher que botou ele no mundo. Sim. Então esse ponto para mim já é nodal, já é disruptivo para você poder fazer. Um aspecto específico da minha vida, quando eu estava ali com meus 22, 23 anos, minha irmã, primeiro namoro, termina o namoro, na sequência do término descobre que está grávida. E aí vira aquele fuzuê dentro da família. Faz o quê? Ela é a irmã mais nova? Mais velha. Mais velha. E aí faz-se o quê? Aí vem todos os debates. E é engraçado que todos os debates, inclusive numa família católica, mas que suscita assim, em algum momento, aborta, não aborta. De como isso é pesado você ter uma mulher com um filho sem namorado, sem marido. Sim. E aí, aquilo ali me marcou. Falei, mas aonde está esse peso todo com relação ao pai? Por que está recaindo só na minha irmã? Perfeito. E a partir dali, eu tenho um sobrinho hoje com 15 anos, que se viu o pai 30 vezes na vida foi muito. Sim. E já no início, quando entrava-se o debate de pleitear alimentos ou não daquele pai, eu via a minha família, não, a gente assume. Mas era com várias expectativas daquilo. A gente assume para não criar atrito. Perfeito. Para fazer com que ele fique próximo, porque senão ele foge. Mas tem muitos comandos que são enviados com esse comportamento. Perfeito. Muitos. E quando você vê o inverso, quando se olha o comportamento da mulher, é muita cobrança, de todos os tipos. Quando o do pai é ausente, é o passar pano para que ele não se sinta melindrado e, de alguma maneira, acene para o filho. Não abandone o filho. A gente não está falando de um direito dele, está falando de uma obrigação dele cuidar do filho. E se não cuidar, tem que responder por isso. Sim. Então, em razão desse fato específico, eu muito jovem ainda, estava lá, eu cursava ainda a faculdade de Direito, mas para mim já era interessante aquele tema e me marcou muito. Por que os olhares aqui não são equilibrados? Perfeito. E aí eu venho para minha carreira profissional, me especializo em contratos, passo a advogar em contratos para shopping center, para todos os tipos de contrato. Vou para Portugal e faço mestrado em contratos. Só que quando eu volto para o Brasil, eu falo, poxa, eu tenho uma ciência aqui que eu adoro, que é contratos. Tem uma outra que é complementar, que é o comportamento humano frente aos contratos. E as mulheres não tem ninguém defendendo elas. Eu vi isso na pele, dentro de casa. Vou juntar todos esses ingredientes e vou trazer luzes novas, debates novos do Poder Judiciário brasileiro para a gente enfrentar.
E é muito legal, Jaque, quando a gente entra numa arena, porque eu digo sempre que qualquer ambiente que a gente está, que ele não está muito visitado, a gente tem medo de entrar. Perfeito, é. É muito difícil isso. Ninguém quer cortar mato alto, né? Você não sabe o que tem naquele terreno. Mas quando a gente faz isso, eu digo que a gente entra numa arena. Inovar é entrar numa arena. Só que quando você entra numa arena, muitos estão ali para te jogar pedra e pouquíssimos para segurar sua mão e vamos juntos. É. A gente, quando fez aquilo naquele momento, nosso escritório foi muito criticado por todos os lados. Aliás, o nosso escritório é criticado desde a fundação dele. Eu imagino. Porque que a gente fez, já que é anterior à pandemia. O mundo se guiava pelos grandes centros urbanos. Então, os escritórios, as clínicas, todos queriam estar no centro da cidade, porque lá tudo acontecia. Sim. E quando a gente fez a opção por abrir um escritório, eu fiz a opção por abrir na praia, de frente para o mar. Ai, maravilhoso. E só recebi crítica. Sim. Mas você é louco, porque você está longe do juiz, está longe do desembargador, está longe das empresas. Falei, mas eu estou perto, estou dentro de um cenário ótimo para receber clientes. Perfeito. E eu me preocupo com os clientes e não com os juízes. E o nosso escritório despontou. Na sequência, vem a pandemia, a gente já advogando para mulheres, críticas, enxurradas de todos os pontos. Só que quando você chega num patamar que a crítica já não mais te afeta, você cria uma musculatura, e as mulheres conhecem isso mais do que os homens, Sim. porque a caminhada de vocês é muito mais dura do que a nossa. A crítica é um aplauso disfarçado. É isso. Mas se você não tiver essa consciência, você vai sucumbir. Sim. E aí a gente vai para esse caminho, cresce hoje num potencial bom, mas o que menos importa para a gente é o crescimento potencial. Sim. É o que a gente consegue entregar de serviço para um país tão carente, com um público gigante. Entrar no Instagram diariamente e ter ali uma churrada de mensagens de pessoas que eu nunca vi. Eu imagino. E você vê assim, doutor, fugi de casa porque vi seu vídeo. Eu imagino. Tá pago. Tá pago. Tá pago. A gente alcança o Brasil todo, uma capilaridade imensa fora do Brasil. Tem muita mulher fora do Brasil sofrendo violência, muito. E como elas estão fora, a brasileira, talvez subjugada naqueles países, ela não tem rede de apoio, está longe da família, longe dos amigos, foi sozinha. Quando ela vai para uma aventura, entrou na arena, a maioria se afasta dela. Sim. Ela chega lá e descobre uma realidade que não foi apresentada. Sim. E aí o nosso Instagram hoje conecta essas pessoas. Sim. Então, hoje, o potencial da rede, o potencial da gente conversar sobre, falar sobre, a gente tem utilizado muito para informar as mulheres sobre direitos e trazerem para a comunidade como um todo reflexões novas. Chega, já deu. Chega, já deu. E trazer luz para um assunto que é tão comum e, ao mesmo tempo, é tão obscuro. Eu imagino quantas mulheres fragilizadas você deve atender no seu escritório. Eu sei porque eu já fui uma delas. Eu passei por uma separação bem traumática, só que na nossa cabeça de mulher, abuso é isso aqui, ó, bater, né? O abuso é agressão física. Que é o de menos. Que é o de menos. Por incrível que pareça, não estou desmerecendo. Que é o de mas menos. No degrau das violências existentes. E a mulher sente muita vergonha de falar sobre, de se expor, porque você imagina, hoje, graças a Deus, assim, eu vejo que isso vem mudando, porque a mulher, quando fala, ela é maluca, não é? Ela é louca. A fala corriqueira é essa. A fala é louca. Não, minha ex-mulher é uma maluca, Isso. né? Então, ocupar o estado de maluca com toda aquela fragilidade. E uma outra coisa que eu vejo é que a parte jurídica é muito contaminada pelo machismo. Não sei se eu estou certa ou errada, e eu queria até te perguntar isso, eu estou fugindo aqui completamente do roteiro, mas estou let it go. Quando você acha que um advogado, por exemplo, você representa só mulheres, certo? Certo. Quando você pega um outro advogado que já tem, né, é mais machista, o advogado atrapalha num processo de divórcio, num processo seja lá do que for? Eu acho que ele acaba nos ajudando. Quanto mais machista você é, na minha visão, mais arma você me dá para mostrar que você está errado. O ponto, você trouxe vários temas agora na sua fala, que eu já assim, acho que é nodal, que não tem a ver só com as mulheres, com o relacionamento da sociedade, com as mulheres, das mulheres, com as mulheres, dos homens com as mulheres. É a gente assumir quem nós somos. Já que quando a gente chega aqui no mundo, a gente nasce, tá todo mundo com a programação zerada. Então, você pegar 10 crianças e colocar, enfileirar, nasceram hoje, pode, dependente de quem é o pai, quem é a mãe.
Não sabe andar, não sabe falar, programação zero. A partir dali ela recebe treinamento para ser alguém. Certo. Que tipo de treinamento foi nos dado ao longo dos séculos, dos milênios? Porque o tratamento que a gente recebeu na primeira infância diz quem a gente é hoje. Sim. Eu desafio alguém aqui a falar que não recebeu um tratamento para ser machista. Sim, concordo. Para ser racista. Sim. Para ser homofóbico. Sim. Então, hoje, eu tenho muito... Eu não concordo com uma fala, eu não sou machista. Sim. Eu não sou racista. Você foi criado para ser. O ponto é quanto você se esforça diariamente para diminuir isso. Isso. Diminuir, Isso. bota isso dentro de você. Isso. Não normaliza isso ou não tenta buscar justificativas hoje para o seu passado. Sim. É muito mais digno colocar o dedo na ferida, voltar no passado, ressignificar os nossos atos para daqui para frente tentar melhorar comportamento. Sim. Esse é um ponto que eu já fico assim de reflexão para todos, inclusive para as mulheres, porque as mulheres também são machistas porque foram criadas para ser. São. Aí quando eu vou para o judiciário, os pontos colocados pelo advogado ex-adverso é sempre machista. Sim. Teve um caso agora, foi até um vídeo que a gente soltou no Instagram, e a gente sabe que o vídeo conecta quando em 1 hora tem 300 mensagens e 300 mensagens falando, você contou minha vida. Sim. Aí a gente fala, conectou, essa é a realidade. Você tem um extrato. Foi um caso que chega uma cliente lá, no escritório, ela com 40 anos, designer de interior, tinha ali a vida dela bem formatada, só que conhece um engenheiro fala, não, para de trabalhar e vem comigo. Muito comum, né? 11 anos depois, ela com 51, ele fala, tá, não quero mais não. Aí, qual é o ponto? Por que eu tô chamando a atenção dessa história? Igual essa história tem inúmeras lá no escritório, inúmeras no Brasil. Ela foi dormir no sofá da casa da mãe, com 51 anos. Aí o advogado, a gente pediu alimentos para ela, porque ela deixou de trabalhar em função dele, o advogado fala o seguinte, na defesa, não, inclusive ela tem que agradecer, porque para ela é muito benéfico estar no sofá da casa da mãe, podendo acompanhar os últimos anos da mãe em vida ainda com uma aproximação. Ele escreve isso. O juiz fala, é isso mesmo. E não vou dar alimentos. Só vou dar alimentos depois que eu vi o marido, o ex-marido. E a gente com todas as provas que estava casado, estava tinha dinheiro e tudo mais. Aí a gente vai, pede uma reconsideração para o juiz, fala, poxa, revisita aí, por favor. Não, inclusive, ela não passa miséria não, porque ela tem R$500 na conta e eu estou vendo aqui, que está no extrato dela. E agora, doutor, não quero nem mais ouvir o advogado contrário, acabou o assunto, não dou alimentos para ela. Aí a gente recorre, e aí vem a sabedoria também do grupo, do colegiado. Quando a gente recorre, a gente se depara com 2 desembargadores e uma desembargadora. Certo. Aí muda o jogo. A gente consegue mudar o jogo, a gente faz um contorno histórico daquele fato, do que ele significa socialmente, e a gente modifica e os desembargadores concedem os alimentos para ela. Mas para você chegar até ali, ela já sofreu internamente, pelo amor de Deus, abalos muito desnecessários. Tanto da frustração pelo comportamento do ex-marido, quanto da recepção que ela teve de um poder judiciário infestado, ainda hoje, pelo machismo. Por isso, Jaque, se você me permite, eu traço um olhar muito para a fase anterior ao casamento. Perfeito, era isso que eu te falo. O que essa designer de interiores ela poderia ter feito para se resguardar e não passar por isso? Porque, veja, Jaque, a gente, quando vai falar do direito da mulher, a gente vê muitos problemas. Uhum. Tá, os problemas estão colocados. Se a gente for pegar números, a cada 1 minuto, 14 mulheres sofrem ou soco ou chute no Brasil, a cada 1 minuto. Então, quando a gente está falando aqui, um mar de mulher já foi chutada ou socada. Dos atendimentos no SUS, pessoas vítimas de violência física, 70% são mulheres. Você não vê mulher brigando na rua. Não. Mas ela está apanhando em algum lugar. E chega no SUS. E quem paga a conta sou eu, é você, é o seu ouvinte. A gente está pagando essa conta. O problema está colocado. Como é que a gente vai resolver isso? E aí a gente precisa, enquanto sociedade, propor debates desse tipo para ilustrar as pessoas, para ilustrar com temas, trazer reflexões novas para as pessoas terem comportamentos diferentes, com resultados mais benéficos. Com relação ao casamento especificamente, com relação à ligação amorosa entre homem e mulher, eu proponho sempre revisitação. E eu proponho o seguinte: se as mulheres estão tão preocupadas com a festa de casamento, elas também deveriam ter energia
para minimamente investir um tempo e um recurso para consultar um advogado e entender em que contrato ela está entrando. Entenderam? E quais as hipóteses. Isso aqui é muito importante. É mais importante do que a coxinha É ou o quibe. muito mais importante do que o seu vestido de casamento. É mais importante do que o lugar da festa. É. O lugar da festa, com um dia aquilo acabou. Só que no dia seguinte da festa, você vai conhecer o seu marido, porque aí vai vir a realidade. Só que se você, no melhor momento da fase A2, que é o noivado, você não tem a capacidade de conversar com o seu noivo, liga um alerta. Tem problema aí. Você diz capacidade de conversar, a mulher se sentir envergonhada de tocar no assunto de comunhão. Por exemplo, como é que vai ser o nosso regime de bens aqui do casamento? Exatamente, ponto. Sim. Eu estou agora escrevendo um livro, e nesse livro eu proponho perguntas para as mulheres fazerem para elas responderem sobre o outro. Porque quando você pergunta para o outro responde aquilo que você quer ouvir. Isso. Então não tem verdade nisso. Uhum. Você tem que responder o que você vê do outro. E perguntas depois para serem feitas para o outro mesmo. Tá. É uma proposta de você colocar o seu parceiro nu em termos de defesa. Sim. É fazer perguntas que ele não esteja preparado para responder, para, em razão disso, você receber a verdade. Sim. Por mais dolorosa que seja a verdade, conheça ela antes de casar. Conheça ela antes de ter filho. Não é que se você conhecer durante ou depois, vai ter problema. É porque é mais traumático sair. Sim. Não precisa passar tanto trauma. Não. Então vamos lá, já que sua amiga vai casar. Tá. Gente, conversa. Tava na praia do Leblon, e aí eu fui sozinho pra praia, isso era um sábado escaldante de sol e tal, praia lotada. Aí encontrei uma amiga. A Renê, senta aqui conosco. Falei, pô, ótimo, não ia ter lugar pra sentar, sentei ali com ela, e ela com uma outra amiga, com uma aliança que brilhava. Aliança bastante, de noivado. Uhum. Aí sentei, falei, já gostei. Elas conversando entre si, falando da festa de casamento. E aí todos os debates que envolvem a festa de casamento. Sim. Salgadinho, DJ, vestido de noiva. Vestido. E aí eu não estava me interessando por isso, até o momento que ela faz uma pergunta para a amiga, que aí minha orelha pulou. Amiga, então, você vai se mudar quando para a cidade dele? Aí me interessou essa pergunta. Tá. Ela falou, então, ele era militar, estava sendo transferido para o sul, e ela estava indo junto. A gente vai daqui a 2 meses. Ela ia antes, inclusive, do casamento. E eu tô indo para lá, vou ainda pedir demissão do meu emprego, e tô indo. Aí me interessou mais ainda o papo. E aí eu me meti no papo. Falei, poxa, que bacana que você vai casar, fico feliz. Legal que você vai para lá. Pô, vida nova, tomara que dê tudo certo. Mas você estava falando com a nossa amiga aqui que você está muito bem no seu emprego. Você está com uma ascensão muito bacana. A empresa também tem filial lá para você ir? Não, estou pedindo demissão e lá eu encontro um emprego. Falei, poxa, corajosa. Mas o que seu noivo pensa sobre isso? Ah, mas como assim essa pergunta? Ué, você está abrindo mão do seu emprego, você vai para lá. Não, quando eu chegar lá eu vou arrumar um outro emprego. Tá, mas se você não arrumar um outro emprego? Não, mas eu vou arrumar. E se você demorar a arrumar esse emprego? Não, mas eu vou arrumar rápido. Vamos supor que você não arrumou um emprego durante 6 meses. Você está indo para o casamento mais importante da sua vida. O que está combinado com o seu noivo? Ela falou assim, mas como assim? Não. Ele não, vai te dar uma pensão, porque você está abrindo mão da sua carreira profissional para ir em favor da dele? De quanto que é essa pensão? Ele deposita na sua conta, te dá em dinheiro? Está escrito em algum lugar? Ele não vai dar pensão, mas você apresenta a nota fiscal e ele paga? Se você quiser comprar uma meia, como é que você faz? Fazer uma unha. Como é que... Aí eu vi que ela se irritou. E eu vi que minha amiga se animou. Falei, nesse noivado tem problema. Tem alguma coisa aí. Tem. Eu falei, olha, mas enfim, vamos pular, vamos falar de criança. Vocês vão ter quantos filhos? Não, acho que a gente não vai ter filho. Não. Eu falei, você acha que você não vai ter filho? Mas também não conversou isso com o seu noivo na melhor fase da vida do casal. Mas se tiver filho, teve o filho. Tá, aí você sai da carreira profissional de novo, talvez em ascensão, para cuidar do filho, é isso? Olha, não sei. Falei, tá, mas se for isso, ele vai te dar pensão ou não? Ela foi embora da praia. E aí eu vi que ela começou a ficar muito irritada, enfim. Ouvi aquele óleo mate. Falei, ótimo, quebrou o clima. A gente tomou um mate lá.
E é curioso, Jaque, quando você tá na praia, e aí eu vou para uma análise econômica, e o rapaz que vende o mate, para quem tá no Rio sabe que o mate sempre vem acompanhado do chorinho, né? Sim. E o que é o chorinho? É uma felicidade nossa em ter ganho algo que a gente não pagou. Sim. Pô, sou benquisto por esse cara que tá no sol escaldante e ainda assim estendeu uma mão para me dar um chorinho. Sim. Sem me cobrar. Olha como ele é incrível. É isso que está colocado ali no chorinho do mate da praia. Só que não é de graça o chorinho. Sabe por que não é de graça? Porque a previsibilidade que o chorinho vai acontecer. Então, quando ele te vende o mate, o chorinho já está no preço, porque ele já calculou, e ele vai te oferecer e fica tudo bem. Mas o ponto é ser previsível. Sim. Quando você sabe o que vai acontecer, ou imagina o que vai acontecer, você se prepara de maneira anterior para que a vida seguinte seja melhor. Sim. Não haja desequilíbrio. Essa é a sabedoria do vendedor de mate. Sim. Como aquela menina na praia ia entrar num casamento sem previsibilidade dos assuntos mais importantes. De um casal. É muito provável que aquele casamento não vá longe. Na sequência, a vida que segue, eu encontrei minha amiga um mês depois, pelas ruas, e aí perguntei, e aí, como é que ficou lá? E ela, muito feliz, falou, poxa, Renê, eles suspenderam o noivado. Ah, mas o Renê então tá feliz que o noivado foi suspenso e não quer que ninguém case. Não. Que todos casem, conscientes e com previsibilidade daquilo que pode ser antevisto. É só isso. Renê, exemplo, se alguma mulher que está nos ouvindo agora e está com casamento marcado para daqui 6 meses, não teve esse tipo de conversa, qual é uma pergunta que ela tem que fazer para o noivo dela para antecipar um possível, divórcio, digamos assim? Ótimo. Problema. Ótima pergunta. Pergunta dela para o computador. Tá. Coloca o nome inteiro do noivo no CPF. Joga uma busca ali. Entra nos sites. No Brasil, você vai ter espalhado por cada estado a figura da Polícia Civil e da Polícia Militar. Você entra no site, é fácil de achar. Você coloca o CPF, o nome dele, e você vai encontrar se ele tem apontamento criminal ou não. Tá. Não é muito melhor você fazer essa busca e saber que ele não tem nenhum apontamento criminal antes de casar? Você não precisa perguntar para ele. Não, sim. Entra ali e consulta. Então, o primeiro papo é você com o Google. O Google tem muito dado. Tem. Por que você vai casar sem dado nenhum da outra pessoa? Busca os dados, estão disponíveis. E se ele tiver uma dívida de R$1 milhão que não te falou? E você casou com como é um parcial de bens. E você acha que isso não vai afetar na sua vida no futuro? Sim. Ele sem recurso nenhum e você numa comunhão parcial, onde dali para frente tudo se divide. Dividindo para ele pagar a dívida dele anterior, porque vai acabar acontecendo isso. Se for da sua escolha, tá tudo bem. Mas saiba antes de casar. Então o que se faz é sempre propostas de perguntas inteligentes para que você entenda o casamento que você está entrando, anteveja o que pode acontecer para você caminhar melhor e esse casamento ser mais equilibrado. Já que você vai vender produtos de alimento saudável, né? Suplementos. Quando você assim o faz, você só faz a venda e o sujeito só compra o produto se estiver bom para os dois. Sim. Você tem que ter equilíbrio. Não existe contrato que se mantenha desequilibrado. Sim. Se você cobrar muito acima do mercado e o sujeito na sequência vê, ele não volta mais porque ele se sentiu lesado. Sim. Então não foi um bom negócio que você fez. Você perdeu um cliente porque teve desequilíbrio. Os casamentos que são feitos desequilibrados, eles ou vão terminar muito rápido, ou eles só não terminam porque o problema é tão grande que a mulher não consegue ter a capacidade de sair. E a gente fala muito assim, o casamento antigamente durava 80 anos. Minha avó ficou 70 anos casada. Mas ela estava casada porque ela queria, porque ela não tinha chance de sair. Porque ela não tinha R$1, porque ela não tinha emprego. E ela não sabia como sair, ela não tinha... conhecia os direitos. Isso. Então, não necessariamente o tempo muito longo do casamento quer dizer que foi um sucesso. Casamento com qualidade eu entendo que é sucesso. Contratos feitos e que são mantidos dentro de uma qualidade tem sucesso. Por exemplo, e aí a pergunta que eu estimulo as noivas a fazerem para elas e não para o noivo. Ele é machista? Sim. Em que nível? Perfeito. A partir do nível que ele é machista, ele está disposto, ele reconhece isso, está disposto a diminuir ou aquilo para ele é normal? Porque você conviver com um homem com esse perfil durante toda a sua vida diz muito como será a sua vida. Entre ali sabendo como será a sua vida. Essas perguntas que são... Talvez você entenda, mas são perguntas fáceis de serem feitas, são óbvias.
Mas a obviedade te apresenta o caminho seguinte. Sim. Aprendam a fazer essas perguntas. A mesma dúvida que você tem com relação ao que você vai ter na sua festa de casamento, que ninguém está se importando com você, todo mundo está se importando com um salgadinho, com um docinho, você talvez deveria tirar um pouco do investimento no salgadinho e conhecer quais são os seus direitos. Perfeito. Aonde você está entrando. Teve um episódio que eu achei muito bacana, muito legal. Foi uma menina muito jovem, contratou nossa consulta. Então, as consultas hoje acontecem 98% online, por videoconferência. Legal. Então, quando eu entro na sala de consulta, a pessoa já está ali. Aí eu vi que era uma menina muito nova. Gente, mas... Ela fala da história dos pais, né? Deve estar com os pais aqui em crise. Deve ter uns 17 anos, 18. Deve estar com os pais em crise. Aí ligou, não, ela tinha 24 anos. Era noiva. Estava com um casamento já colocado. Só que ela de uma família pobre, não pobre e miserável, mas é pobre frente à família do noivo, que certo, era muito rica. Era uma das famílias mais ricas aqui do Rio. Sim. E a família do noivo exigia que fosse com separação total de bens. Tá. Ok. Ela queria entender o que era isso. Ela queria entender se ela ficaria num casamento sempre refém, sempre esvaziada de patrimônio, ou se tinha algumas medidas para ela mitigar aquele prejuízo. Ela falava, doutor, eu não quero o que é dele, mas eu quero que daqui para frente, o que a gente construa junto... Seja nosso. Previsão. O que vai acontecer? E primeiro me surpreendeu porque ela era muito nova, a preocupação com uma maturidade incrível. Eu falei, esse casamento dela vai durar mais do que o de todo mundo. Sim. Sim. Ela tem a preocupação correta. Sim. Só que eu vi que com ela, eu não resolveria. Eu falei com ela o seguinte, falei, olha só, expliquei para ela tudo o que acontecia. Falei, tem uma solução aqui. Mas não adianta falar a solução com você, sozinho. Chama ele. Melhor fase do noivado. Chama ele para debater. Perfeito. Aí eu achei que eu fosse levar o não. Doutor, vou chamar. Falei, ó, não vou cobrar consulta, porque sou eu que estou propondo. Se ele gostar da consulta, ele paga, pode ser? Pode ser. Aí a gente fez a consulta depois, ele entrou. E aí, aquele casal abraçado, os dois muito felizes, e ele muito disposto a ouvir. E, de fato, a pressão não era dele. A pressão era da família. Até porque ele nem sabia o valor que tinha o patrimônio da família, porque ele não se esmerou para conquistar. Sim. Então, ele não estava muito se ligando para patrimônio. Mas a família, corretamente, sim. Ok. Corretamente numa medida também. Mas ok. E aí ele falou, não, mas eu quero repartir com ela. É tudo que a gente conseguir daqui para frente. Só que eu não quero gerar problema interno com o que os meus pais conquistaram. Tem solução. Tem solução. Gente, vamos para a solução. Sim. A gente faz o contrato de separação total de bens. Ótimo. Seus pais estão felizes. O que está construído antes. Ela não... Não, ela não tem direito. Mas a gente faz um pacto antinupcial. O que é pacto antinupcial? Acordo entre noivos de cláusulas importantes para a sequência do casamento. E ali você faz o pacto que você quiser, submete ao juiz, homologa, aquilo é lei entre os dois. Mesmo com a separação total de bens? Mesmo. Separação total de bens disciplina a exclusão de bens entre eles. Tá certo. Disciplinou isso. Quando eu fiz o pacto, falei o seguinte, vamos fazer um pacto aqui? Vou fazer um documento, vocês dois assinam, falando o seguinte, a partir de agora, tudo que for comprado com esforço dos dois, tem obrigatoriedade dos dois aparecerem, por exemplo, na escritura do imóvel com 50% para cada um. Ótimo. Se um dos dois incumprir isso e o outro provar que colocou dinheiro naquela compra, o que incumpriu vai ficar vulnerável a uma multa de 100 mil reais. Pode ser? Como os dois queriam cumprir, ótimo. Ela fica muito feliz. Vou entrar no casamento que eu sei que tudo que a gente conquistar agora, metade é meu. Não quero nada que tá... Nada para trás, nada de influência que permanece em razão das empresas que continuam vigorando. Então, assim, tá todo mundo acordado. Perfeito. Tem esse ponto que eu chamo a atenção, hoje aqui do pacto antinupcial, que eu acho que tem altíssimo valor e que as mulheres precisariam utilizar mais. E aí, por que as mulheres precisam utilizar mais? Veja só, sociedade machista. Certo. Contrato de casamento, o contrato mais complexo que você tem no mundo. Certo. Porque envolve duas pessoas e, além de duas pessoas, o que essas duas pessoas geram de novas pessoas. Sim. Muito importante. Você vai entrar no casamento mais importante da sua vida. Você precisa conhecer mais ou menos o que você está fazendo. Muito o outro e mais ou menos o direito. Sim. Minimamente. Você tem que conhecer aquilo. Você tem que conhecer alguma coisa. Quando você entra nesse casamento ciente e tendo acordado na fase do noivado alguns pontos, ele melhora e vou te provar. O elemento fidelidade está sempre presente no casamento. Certo. E é sempre uma preocupação.
Quando você está numa sociedade que vibra muito quando a mulher casa, o casamento é muito importante para a mulher. Uhum. Pode notar, talvez você lembre, talvez seus ouvintes lembrem. Uma amiga sua casou. Casou não, vai casar e fala assim, Jaque, tô noiva. Sua reação é de festa. Sim. Amiga! E vamos agora transpor para outra parte. Um homem fala para os amigos, tô noivo. Ih, Perdemos ferrou. o guerreiro. É, É muito mais do que simples piadas. sim. Casamento para a mulher é um requisito social de extrema importância, aonde o homem salva ela. O casamento para o homem é a desgraça da vida dele. Perdemos um guerreiro. Uhum. O sujeito perdeu a felicidade para entrar num casamento em prol daquela mulher. Uhum. As sinalizações e os comandos do subconsciente que foram emanados ele é criador dela, porque ele salvou ela. O problema já está feito antes de casar. Verdade. Festa de casamento. Hora do buquê. As mulheres se estapeiam para pegar o buquê e a que pega sorri. É. Comandos são esses. Olha a importância do casamento para aquela mulher. Olha a esperança que aquilo traz nela. O namorado dela que está conversando com os amigos viu. Você é o próximo, hein? Se ferrou. Se ferrou. É. Esses comandos mostram muito como as mulheres são vistas no casamento e os homens. Os homens sempre credores e as mulheres sempre devedores. Se o meu subconsciente tem isso, se eu sou um credor porque eu salvei ela, eu posso fazer algumas coisas que ela não pode. É. Porque eu vou compensar. Uhum. O cérebro humano trabalha com compensação. Eu vou compensar isso. E aí eu volto para o tema da fidelidade. Sou credor dela. Ela me fez perder a vida que eu tinha. Vou compensar de algum jeito. Por isso que há uma tendência à infidelidade. E aí o que eu sugiro para a mulher que está num ambiente onde para ela é negativo as interpretações que são feitas naquele casamento, porque ela já entrou como devedora. Uhum. Coloca no papel o seguinte. Você vai me trair? Não. Então vamos colocar aqui. Se você me trair ou se eu te trair, multa de 500 mil. Gente, Vamos? A gente... Ah, mas é um absurdo. Mas você não vai trair, fica tranquilo. você não tá falando que não vai? Relaxa. E aí, a gente tem feito isso. E uma das respostas que eu acho mais curiosa, e que fica para reflexão também, de um comportamento muito negativo que a mulher sofre muito, doutor, mais do que ele não me trair, é a preocupação que ele vai ter de eu não passar vergonha social. É. Porque ele não vai querer pagar 500 mil. É. E aí o ponto para os dois é, se você quer trair porque já não está muito legal. Eu vou trair e fico com uma pena de 500 mil. É melhor eu conversar antes com ela, fazer algumas reflexões, se eu quero trair mesmo, se eu não quero. Ou terminar antes. Terminar. Porque eu não quero ficar suscetível a essa pena. Só que quando você desenvolve para o ser humano uma pena, um freio, você faz ele pensar mais. A mulher que entra num contrato que é desequilibrado para ela, com essas penas, ela traz um equilíbrio, um rearranjo de equilíbrio para ela ali. Então eu considero hoje a conversa difícil, séria entre os noivos, absolutamente importante para a continuidade do casamento, a transparência nos pensamentos, mas eu tenho vergonha do que ele vai achar sobre isso. Descubra o posicionamento dele antes de casar. Naquele momento ali é melhor do que lá na frente e uma hora vai aparecer. E tem uma outra coisa também, porque a gente está falando aqui muito sobre casamento efetivo. Hoje, muitas mulheres nem chegam a casar no cartório e fazem uma união estável, ou muitas vezes nem fazem a união estável e já vão morar junto. A gente teve um dos casos, que é uma nutricionista muito famosa, que é a Lara Nesteruk. Ela não fez nenhum papel de união estável e foi morar junto, ou seja, não tinha nada documentado e descobriu que não sei se eu posso chamar de marido, se morou junto, o companheiro dela, além de diversas traições, porque ele era viciado em pornografia, ele roubou dela mais de 7 milhões da empresa, porque ele tinha não sei se era 1 ou 5%, enfim, lá no CNPJ dela, ela não fez nenhum contrato. Como sair disso, assim, né? O que você aconselha para quem está indo morar junto? E, não sei, não quer casar, mas que tipo de cuidado legal essa mulher precisa ter? Então, Jaque, quando você vai para comunhão, para união estável, a união estável, pese embora não tenha documento assinado, a partir do momento que ela está caracterizada para o mundo do direito, a lei já funciona.
Mesmo que você não assine. Mesmo que você não assine. Aí qual é a regra? A partir da união estável caracterizada, primeiro você tem que provar que está caracterizado. Tá. É quando vai morar junto, é quando divide Fotos, conta. essas coisas. Tá. É isso. Quando você passa a ter a vida como se casado fosse, a união estável Tá. caracterizada tá. A partir daquele momento que vocês construíram juntos é metade para cada um. Tudo bem. Vai ser a regra do casamento com a comunhão parcial de bens. Dali para frente, você divide tudo com o outro. Tá. O fato dele ter ido para a empresa dela e praticado talvez crime, aí você sai do ambiente do direito de família, transporta o tema para a esfera penal e ele vai ter que responder pelo crime praticado. Perfeito. O que tem acontecido muito na união estável, a união estável, ela, em regra, é a continuidade de uma vida que você não conseguiu paralisar para formalizar aquela relação a dois. Então a mulher vai andando, quando vê já está em união estável, continua andando, não conhecer o outro, porque a vida é dinâmica, vai andando e começa a conhecer vários pontos do outro que ela não conhecia. Consequência lá na frente. E aí eu pego o extrato de perguntas no Instagram e ali de comunicação no Instagram. Doutor, tô com ele há 20 anos. Nunca trabalhei. Ele me bate todo dia. Ai, meu Deus. Mas eu não saio daqui porque ele falou que se eu sair não tem direito a nada. Isso é muito comum, muito. Então, o primeiro ponto você tem direito à metade de tudo que foi construído nesses 20 anos. Certo. Você tem direito também à pensão alimentícia, porque você abdicou da carreira profissional para caminhar junto com ele. Se tiver filho, você também tem direito à pensão para o filho e gerir ali a guarda do filho. Hoje, Jaque, por falta de informação, a gente não tem dados, não tem números, mas há um número imenso de mulheres que estão dentro do lar, dentro desses relacionamentos absolutamente violentos, que não saem por falta de conhecimento. A mulher se submete à violência sexual, à violência psicológica, porque o marido afirma para ela, ou o companheiro, que se ela sair, como ela não trabalha, ela não vai ter a guarda do filho, a guarda dele. Então a mulher deixa de ser mulher, fica na posição de mãe, se submete àquela violência durante 30, 40 anos, e vai passar a vida dessa forma, porque a gente não tem hoje ainda a rotina de falar sobre esse tema. Por isso que eu digo que esse tema hoje você vai cuidar de 52% da população brasileira, mas dentro dos 52% com um percentual muito grande de mulheres interessadas porque sofrem isso diariamente. E isso não está na faixa E ou na faixa A. Isso está em todas as faixas. Todas as faixas. Na faixa A, você tem um problema muito maior da vergonha. Sim. A mulher tem capacidade financeira, mas tem vergonha de falar para as amigas o que passa. Assumir os abusos que sofre. Porque transparece uma família perfeita. Isso. Eu acho que essa cobrança excessiva da mulher ter uma família perfeita, ser uma profissional perfeita e em todo momento ser culpada porque ou ela não é uma mãe perfeita, ou ela não é uma profissional, ou ela não é uma esposa, isso cai sobre nós com exatamente isso, vergonha. Como é que eu vou assumir perante a minha microsociedade que eu vivo, que o meu casamento não deu certo e eu tenho um filho de 3 anos? Exato. Como é que eu vou contar para o meu filho, quando ele fizer 11 anos, que eu me separei, né? E que a família que ele sonhou, a mãe não pôde dar. É engraçado que só a mulher sente isso. E o homem, quando ele quer atacar uma mulher, ele vai no filho. Ele vai na criança. O abuso psicológico que eu vejo nas maiores separações, porque você vai chegar aqui e vai me chamar de feia? Eu vou falar, dane-se. Você vai me chamar de burra? Eu vou falar, dane-se, eu sei. Mas a mulher já carrega em si uma culpa em ser mãe. A criança nasce, a culpa nasce junto. E é aí que eu vejo que a maior parte dos abusos acontecem, né? Você não vai ser uma boa mãe. Como provar isso, doutora? Assim, como é que a gente pode se resguardar dentro de casa frente a esses abusos emocionais? Já que eu não lembro de consulta que eu tenha feito, e a gente faz uma média de 5 consultas dia, eu não lembro de consulta feita que a mulher não tenha se colocado no lugar de culpa. Não lembro mesmo. Esse item, esse ingrediente, que aí eu volto, é muito sério, é sinalizador de uma sociedade problemática, porque é aquela pessoa que se esforça, que tem medo de atravessar a rua de noite sob pena de ter o seu corpo não respeitado, ela entra no ambiente de casamento, por vezes abdica da carreira profissional, da vida financeira, vai cuidar do filho,
E ela, ainda assim, tendo feito tudo isso, sendo grandiosa, maravilhosa, ela não enxerga. não enxerga. Ela tem culpa. A culpa de tudo é dela. E aí é uma sinalização muito dura de uma sociedade que precisa conversar muito sobre esse tema. Quando você questiona, mas como é que você prova tudo isso? Hoje a gente tem os canais dos meios eletrônicos que permitem provas mais facilitadas. Porque eu não vejo a dificuldade hoje na formatação da prova. Não vê? Eu vejo a dificuldade da mulher entender que ela está num ambiente que ela tem direitos. Sim. A partir daí que tem solução. E quando encontrar a solução, eu vou lutar pela prova. Porque a prova está num degrau muito avançado do ponto que a gente social da consciência. Que a gente está. Se a gente não tem consciência dos direitos que temos, eu não preciso falar com você sobre prova. Eu vou provar um direito que não existe para mim. Não é que a prova, a sua pergunta sobre prova é excepcional. Só que a nossa sociedade está muito atrasada. A gente está falando sobre o judiciário não reconhece o direito das mulheres. Fala assim, mas a vara de família é absolutamente negativa para o homem. A vara de família é absolutamente machista. Porque quando você chega ali e o juiz fala o seguinte, o filho o tempo todo com a mãe, dia com o pai. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre guarda, gente? Mas quando o juiz faz isso, o juiz está falando o seguinte, você é a mãe, você que carrega ele. O pai vai buscar para brincar. Você estuda. Que vara de família é essa que está passando a mão na cabeça do pai? Quando você olha a obrigação com o filho, é tudo da mãe na vara de família. O pai tem obrigação nenhuma. Aí quando você vai para o lado patrimonial, é tudo do pai, com a vara de família determinando que o pai entregue uma migalha para a mãe. Mas a vara de família obrigou que eu pague 3 salários mínimos para o meu filho de pensão. E não dá para pagar. E não paga o custo dele do mês. Que vara de família é essa que é tão negativa para a mulher? É porque quando você dá alguma coisa para quem não tem nada, já vira muito. Já vira muito. E a gente está se acostumando a isso. Prova. O WhatsApp é prova? É prova. Áudio, assim, colocar o celular escondidinho, é prova? É prova. Quando chega no ponto da mulher conhecer o direito, sofrer a violência, conversa de WhatsApp, conversa de e-mail. Amiga sendo testemunha, é prova? Testemunha, vídeo, áudio. Tudo isso ajuda muito o cenário de prova. Muito. Existe eu denunciar um abuso que a minha amiga está sofrendo? Existe não, é obrigatório você denunciar. O ponto é que a gente também, enquanto ser humano, não consegue ter a capacidade de ter empatia pelo outro e exercer uma obrigação que é nossa. A gente não tem nem o direito de avisar a polícia ou o poder judiciário que aquela mulher sofre agressão. A gente tem obrigação, é dever legal nosso. Sim. Só que a gente não faz nem o nosso dever. Eu já fiz isso. Mas... Com vizinha. Meu ex-marido, você não vai ligar? Eu falei, eu vou ligar. E talvez tenha sido criticado. Com certeza. Porque há isso ainda na sociedade de que a mulher apanha porque gosta. Tava numa entrevista, numa rodada de conversa numa rádio. Aí eu trouxe esse tema. Para um presidente de entidade de classe aqui no Rio, importante. A gente tem que ver como é que a gente... suplanta isso, porque todo dia tá chegando mulher no hospital agredida. Não, doutor, mas elas voltam na semana seguinte porque elas gostam. Ai, gente. Sabe vontade de usar violência, né? Sabe qual é a realidade, Jaque? A mulher passa um calvário dentro de casa, tá escravizada, sofrendo muito. Quando ela consegue sair, dar um grito de desespero, a polícia chega e prende o marido. Ela se arrepende na hora. Porque ela sabe que amanhã não vai ter arroz e feijão pro filho comer. Ponto dela não é porque ela gosta do marido, é porque ela não quer que o filho passe fome. Como ela não trabalha, ela não tem R$1, como ela vai ver o provedor do arroz e feijão do filho dela preso? Ela prefere apanhar. E a gente, numa ignorância completa, julgando o outro, sem conhecer. Quando a gente fala de direito da mulher, vem sempre, mas vem o mimimi, vem a vitimização. Gente, vamos pegar os números. Vamos conversar sério? Vamos pegar os dados. Não trata fatos como vitimização. Uhum. Aí não, aí é falta de caráter do outro. Se a cada 1 minuto, 14 mulheres no Brasil recebem violência física, não tem mimimi. Não. Se a mulher, na vida dela, ela gasta muito mais dinheiro do que o homem, salvaguardando o corpo e a liberdade dela, não tem mimimi. Sim. Então, a gente está numa fase ainda social de ter que ultrapassar o mimimi, chamar a atenção para a seriedade do tema, para começar a conversar sobre esse tema. Sim. Por isso que é muito importante
essas aberturas de canais para a gente falar sobre. São muito poucas pessoas ainda falando, com um mar de gente falando contra. A gente, depois eu quero ouvir de você um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha, né? Mas você tocou num ponto agora que eu queria explorar. A guarda, né? Quando efetivamente já acontece um divórcio, as mulheres têm muita dificuldade no entendimento dessa guarda compartilhada. E aí eu vou te falar, por exemplo, o que eu ouvi do meu advogado, né? Hoje a justiça está muito diferente, a justiça faz com que a criança também passe 15 dias lá, 15 dias na sua casa, enfim, os alimentos são divididos, uma vez que você tem uma boa renda, enfim. Como está guarda compartilhada hoje? Vamos lá. Vamos pegar aqui o fio histórico. Você tem o fio histórico num país de que as separações, e daí vem a guarda, elas começam a acontecer a partir de 1990. Tá. Você tem uma década ali de 70, de 60, que a mulher não podia se divorciar. Tá. Não podia se separar. Não, mas eu sou estuprado todo dia. Tá, mas não vai divorciar. Porque tinha uma pressão muito grande da Igreja Católica para os casamentos serem mantidos. A partir da década de 90, a gente começa a ver a figura das separações e aí o debate com relação à guarda. De maneira prática é isso. Sim. Aí, como você tem a figura da mãe como a única responsável pelo filho, a guarda fica para a mãe. Sim. E o pai paga a pensão. O pai faz de tudo para esconder o patrimônio, para pagar uma pensão menor, porque acha que aquilo vai para a mãe. Isso. Ok. Então, no ambiente de sociedade absolutamente infantil. Certo. Aí a gente vai andando. Vem a figura dos canais europeus da guarda compartilhada. Tá bem. Melhor interesse da criança. Eu não quero que o pai visite. Eu quero que o pai participe. Seja presente. Tome as decisões junto com a mãe. Melhor do que uma decisão boa da mãe é um debate de duas opiniões para chegar a uma decisão boa. Certo. A guarda compartilhada, ela propõe o compartilhamento de decisões com relação à criança e, se possível, o compartilhamento de contato, se possível. Porque, por exemplo, às vezes o pai vai morar em outro país e não consegue ter esse acesso tão próximo da criança, mas os tribunais hoje, em razão dos meios de comunicação facilitados, entendem que o pai, estando na Europa, consegue ver o filho todo dia através da videochamada. Sim. E aí está compartilhando também essa convivência. Só que o homem percebeu o seguinte: se eu levantar a mão e falar que quero participar dessa guarda, eu pago menos alimentos. Perfeito. Então não tem um foco puro ali de querer ver o filho. Perfeito. Tem o interesse financeiro. Por isso que eu digo que a análise econômica do direito e do comportamento humano faz todo sentido para a gente debater direito de família. Porque você começa a ter dois comportamentos. Perfeito. E para você modificar o comportamento, eu preciso entender como é que ele funciona. Uhum. E aí os homens cada vez mais pedem acesso à guarda compartilhada. Aqui, já que a gente não está falando nem de marido, nem de esposa, nem de pai, nem de mãe. A gente está falando de filho. Qual é o melhor interesse do filho? No escritório, a gente sempre estimula o convívio do pai com a criança. As mães que são com a idade mais avançada, elas têm uma tendência a querer abraçar o filho por completo e não deixar o pai ver. Mas isso diz muito da nossa criação. Sim. Que a responsabilidade recai sobre ela. E eu sempre falo o inverso. Tem duas pessoas aí dentro. Uma mulher e uma mãe. Equilibra as duas. Sim. Quando depois do término do casamento, você se vincula exclusivamente à imagem de mãe, esquece a da mulher, a sua vida não vai andar e você vai gerar um problema para os seus filhos. Perfeito. Quando você descortina a mulher que está dentro de você, deixa de ser mãe no período que o pai está ali e acredita no convívio do filho com o pai e vai viver as suas experiências enquanto mulher, a sua vida fica equilibrada e melhora a vida do filho. Sim. Então a gente sempre propõe para as nossas clientes o contato maior do pai com o filho, salvo justo motivo para não ter. E quando a mulher ela não quer deixar o pai ver o filho sem justo motivo, a gente não advoga para ela também. Perfeito. Porque a gente não vai advogar para fazer mal para a criança. Mas há uma quebra de cultura nisso, da mulher entender que quanto mais o pai vê o filho, é melhor para o filho, e quanto mais o pai vê o filho, mais equilíbrio ela tem na relação mãe-mulher dela, que ela consegue viver. Então esse é um ponto de guarda compartilhada que eu tenho alto interesse em fazer que isso se aplique para benefício das crianças. Esse é um ponto. Tá. Então, estimular mulheres a entenderem que elas não são as únicas responsáveis pelo filho é permitir que elas voltem para o mercado de trabalho, é permitir que elas vivam outras experiências. Que elas tenham liberdade. Que elas vivam. Então, mas é muito difícil quando você foi ensinado com 5, 6 anos de idade que não. Colocou filho no mundo, quem colocou Mateus Quimbali, né? É. Mas é a mulher. O homem não.
Então esse é um ponto hoje de evolução que melhora muito o convívio com o filho. Você sabe, doutor, que eu fui muito julgada, porque eu tenho um filho que é do meu primeiro casamento, e toda vez que meu filho ia para casa do pai dele, que é um bom pai, eles têm um ótimo relacionamento, gente, tô feliz, meu filho tá lá. As minhas amigas, nossa, mas você tá feliz porque o seu filho? Falei, tô, porque agora eu vou na praia, eu vou fazer meu exercício, eu vou dormir, eu não vou ter preocupação. Então, é uma liberdade que a mulher redescobre. E é absolutamente necessário para você viver. Óbvio. Até porque, em algum momento, graças a Deus, o seu filho vai encontrar o mundo, porque ele vai ter a maioridade dele. E em algum momento ele vai sair da sua casa. Se você optou por ser 100% mãe e 0% de mulher, quando o seu filho chegar nessa fase da vida, ou você vai ser uma chata, não querendo deixar ele sair porque é a única coisa que te resta é ser mãe, e se você perder aquilo, sua vida acaba, ou você vai entrar num vazio completo, porque o que você tinha que era mãe não tem mais, e você nunca mais foi mulher, voltou a ser mulher. Seja mulher hoje. Adorei essa discussão. Eu não tinha pensado, sabia, por esse lado de comportamento. Porque tá dentro da própria mulher. Tá dentro. Mas o que me anima muito nessas conversas, hoje, que até inclusive com os homens, quanto mais a gente fala, mais as pessoas... É isso. Vai, né? É isso. Mas o primeiro momento é rechaçar, não, absurdo. Quer mexer as bases. Não. Gente, mais um pouquinho, ouve mais um pouquinho. Eu acho que faz sentido. Esse fez. Agora a gente começa a evoluir nesse trato. Eu vejo muito comportamento de nós homens que não é nem comportamento racional, é um comportamento subconsciente. Sim. Isso atrapalha muito. Sim. Mas para invadir o subconsciente, a gente precisa conversar, para trazer novas verdades, novas conclusões. E alimentos, nesse caso, por exemplo, que a mulher é mais responsável, o filho só vai, né, de 15 em 15 dias, como funciona os alimentos? Porque, teoricamente, a criança fica mais tempo na casa da mãe. Então, ainda que tenha guarda compartilhada, a fixação de alimentos vai ser feita. Certo. Será feita. A mãe, em regra, fica como a residência principal do filho. Tendo a residência principal, compete ao pai pagar alimentos para o filho, que vai ser gerido, administrado pela mãe, que é quem está mais próxima do filho. A guarda compartilhada não isenta pagamento de pensão alimentícia. Mas é 50-50? Não. A 50%? Pensão alimentícia? Não, depende do caso concreto e depende da capacidade financeira de um e de outro. Tá bom. Quando você tem um pai com capacidade financeira muito maior do que a mãe, a pensão que ele vai pagar, vai dispor, é muito maior do que a da mãe. Entendi. E vice-versa também. Também. O ponto que eu acho que a pensão alimentícia precisa de novas reflexões é fazer entender aquela pessoa que dá o dinheiro que aquilo é benéfico para o filho. Mas isso aí eu acho que é um papo que, olha... Mas esse é o ponto que você tem que ter de acessar um portal. Mas a mãe pegou o dinheiro, comprou um esmalte e pintou a unha. Se é que isso aconteceu, porque em regra não acontece quando tem dinheiro para isso, que bom que o meu filho está vendo a mãe com uma unha pintada. Linda. Resolva-se internamente. Porque o problema da pensão não está com o filho nem com a mulher. São problemas internos dos homens, nós homens, que a gente precisa resolver. Internamente, é que a gente vá para terapia, mas que a gente trate melhor os nossos filhos. Perfeito. Não é querer jogar sempre a conta no outro. Aliás, a mulher se doa muito mais. Sempre. Como comprovar uma pensão alimentícia? Eu não sei se eu estou usando todos os termos certos, tá? Pode. Uma pensão alimentícia com um homem que não declara, né, os seus bens. Como é que eu vou na justiça e falo, olha, ele tem isso sim, se ele não declara? Vão para a investigação. Foto. É ser detetive. Ser detetive. Vou entrar no Instagram dele, vou mostrar uma vida incompatível com o que ele alega. Vou observar a vida dele física no mundo prático aqui. Filmar, vou fotografar. Vou conversar com um amigo dele, vou gravar a conversa. Perfeito. Vou construir um cenário que eu mostre para o juiz que aquilo que não é encontrado em termos de dinheiro está em algum lugar porque ele esconde, porque não quer dar para o filho. Tá bem. É isso. Você não tem, porque as pessoas no ambiente da prova acham que tem uma mágica. Não tem. É criatividade. Tá. E não necessariamente o advogado é mais criativo do que a pessoa que conhece o devedor. É isso aí. Seja criativo. Quando a gente pensa, por exemplo, em homens com rendas variáveis, tipo um aplicativo de Uber, como é que funciona isso para a justiça? Você tem que dar o mínimo existencial para a criança. Então, estou desempregado. O juiz vai atribuir um percentual em cima do salário mínimo. Você vai pagar 1/3 do salário mínimo. Tá bem. Mas deixar de pagar porque está desempregado, não. Você vai catar latinha, você vai fazer o que você quiser, mas dar comida para o seu filho é uma obrigação sua. Sim. Se você está vivo, seu filho tem que estar vivo também. Sim. Porque antes ele come e depois é você. Quando você vai
para os aplicativos, o juiz vai encontrar um percentual em cima do ganho. Se o percentual for ínfimo, o juiz vai atribuir ao salário mínimo. Tá. Mas a vida do filho também tem que ser compatível com a capacidade financeira do pai. Tudo bem. Não adianta querer que o filho tenha uma ótima vida quando o pai não tem. Tá. Mas a pensão alimentícia hoje é um problema, eu acho muito menos de ordem financeira, mas muito mais de falta de percepção da importância que aquilo tem para os filhos. Sim. Nossa, eu amei a tua visão de comportamento, assim, humano, porque tá me fazendo refletir sobre coisas que eram óbvias e que eu tinha um outro olhar, sabe? Mas muito. Jaque, olha só. Vou pegar aqui o casamento. O casamento é a entidade talvez mais antiga do mundo. Ela vem lá dos Sumérios, 2300 a.C. A gente está na Mesopotâmia, já tinha a figura do casamento. Só que 2300 a.C. influencia hoje como é feito o casamento. Porque olha só, como é que surge o casamento? Arranjo entre famílias. Seja por questões políticas, seja por questões financeiras ou religiosas. Então, famílias, para unir dinheiro, para não ter briga de política, não ter enfrentamento de trocas de terras, naquele momento, ou questões religiosas, uniam filhos. Você não tinha amor colocado no casamento, você não tinha referências, você não tinha escolhas dos noivos naquele casamento. Era quase um contrato social. Esse é o ponto. O casamento era exclusivamente contrato. Só que o negativo não era que ele era contrato. É que quem participava do contrato não assinava. Sim. Os pais, nem aí para os filhos, faziam os contratos que lhe importavam. Sim. Os filhos iam conhecer os noivos, muitas das vezes, no altar. Na hora. Na hora. E a justificativa histórica dos pais é que o amor só surgiria com a atração sexual. Sim. E como a atração sexual só vinha depois do casamento, estava tudo em casa, não tinha prejuízo para os noivos. E a gente sabe que não é o que acontecia. Sim. Como é que funciona o ser humano? O que eu não gosto, eu corro para o outro lado. A gente experimentou isso durante séculos. Casamentos muito ruins, casamentos que nasceram mortos, que nasceram infundados por escolhas de pessoas que não estavam casadas. E quando quem estava no casamento acenava que queria sair, ia conversar com quem? Com quem tinha feito o casamento. Sim. Tá maluca, fica aí dentro. Fica quieto você aí. Então o noivo sequer, ou a noiva, ou o casado, os casados podiam sair daquele casamento. Uma vida de escravidão que foram submetidos. Quando a gente começa a evoluir enquanto sociedade, passa a ter escolha, o que eu faço? Eu vou escolher para o lado, vou correr muito para o lado contrário a esse. Sim. Desemboquei de correr. Só que a gente passa a correr não mirando o destino. A gente só passa a correr querendo fugir de onde a gente estava. Sim. Talvez a gente esteja correndo para um abismo, mas não importa. Eu quero me distanciar da onde eu estava. Sim. Mas você está indo para o abismo, mas não me importa. Sim. Hoje eu vejo essa questão no casamento. A gente correu muito para a posição oposta à razão. Oposta ao contrato. Ao contrato, que é a razão. E fomos exclusivamente para o lado emocional, emotivo, de relacionamento amoroso. Adoro o cheiro dela. Cabelo lindo. Ela é bonita, ela me trata bem. Vou casar. Fugir por completo de 2300 a.C. quando o casamento começou. Só que aí as perguntas importantes não foram feitas. Não foram feitas. Então o que eu proponho com esses debates é a gente voltar para o meio. Sim. Vivemos um extremo durante séculos, a gente correu para o outro extremo e tem muita dificuldade para voltar para o meio. Daí porque a gente tem dificuldade a fazer uma pergunta. Olha, se comprar um carro é nome de quem? Estou voltando lá para os Sumérios. Isso. Não quero. O que ele vai achar de mim? Não posso abordar Ele vai achar que eu sou interesseiro. Gente, todo ser humano é interesseiro. Perfeito. Não há uma vez na sua vida que você escovou o dente que você não tivesse interesse de escovar o dente. Exato. Meninas, olha só, mulherada, a chance do sucesso está nas perguntas certas. Perguntem, sem medo, sem julgamento, porque esse é o momento, olha o que o doutor René falou, o momento do enlace, o momento do noivado, é o melhor momento de um relacionamento. Então, se você não se sente confortável para perguntar naquele momento, a tua chance de insucesso é muito grande. Exato, e também é a chance da noiva mostrar para o noivo quem de fato ela é. Olha, eu não vou mostrar para ele que eu tenho essa característica, porque sou pena dele não querer casar. Você vai esconder isso durante a sua vida toda? Não vai. 3 semanas de casado vai mostrar. É justo com ele também descobrir isso naquela hora? Não. Vamos todo mundo conversar antes, gente. Escolham melhores os casamentos. Perfeito.
Pensando, teve também um caso bem recente que acredito que você deva ter recebido muitos directs sobre a Luana Piovani e o Pedro Scooby. Muito. Eu imagino, onde o Pedro entrou com um pedido de guarda e ainda usou fotos íntimas, né, da Luana e fez uma série de denúncias. E até onde eu acompanhei, ele conseguiu calar a Luana Piovani. Ela não pode mais dar nenhuma declaração sobre a paternidade dele, enfim. As mulheres sempre foram caladas, né? Mas agora elas estão sendo mais caladas nas redes sociais. Ô Jaque, quando acontecem esses fatos que tem repercussão nacional, eu entro no Instagram, aí tem lá várias mulheres que se identificam com aquela mulher que está sofrendo, colocam assim, por favor, salva ela, ajuda ela. E aí eu vou ver o caso, qual é, mas obviamente que eu não conheço o caso a fundo para opinar. Mas a gente conhece, entende a realidade social e tira alguns extratos ali para fazer uma avaliação que escapa daquele caso, que talvez também esteja naquele caso. A Luana Piovani ela hoje está residindo em Portugal. Sim. Portugal é um país extremamente machista. Eu lembro lá que quando eu morava lá, a gente saiu à noite, aí tinha uma promotora do Espírito Santo que foi com a gente. E ela estava com... Era aquelas mulheres com o corpo mais torneado. Sim. E ela com um vestido muito fino e salto alto. Mulherão. Era 8 euros para entrar na boate. E a gente tava na fila. E aí chegou a nossa vez. Aí ela se antecipou. E aí o segurança falou, são 200 euros. Porque ele entendeu que ela era brasileira. Uhum. Ela, não, mas... acabaram de entrar por 8 euros, ele acabou de aumentar. É 200 euros. Isso a Luana Piovani vai experimentar lá no judiciário. Entendi. O Portugal é um país que evoluiu para muitas pontas, mas com relação ao tratamento entre homem e mulher, não. Você sabe que ela deu um exemplo, que ela falou que... Um exemplo que ela citou foi que uma mulher foi abusada sexualmente do marido e ela entrou na justiça. Sabe qual foi o conselho do judiciário? Sai para jantar com ele. Eu vi isso. Se entendam. É um absurdo. Porque há, então, incutido nessa decisão que aquele corpo da mulher pertencia de fato ao homem. Sim. E que ele usou aquele corpo, tá tudo bem. Sim. Vai jantar e vou conversar sobre isso. Mas assim, doutor, me fala sobre as redes sociais. Assim, é crime uma mulher abrir o Instagram e falar que o ex-marido não honrou com a pensão de alimentos? Já que você fala... Qual é o medo disso? Por que uma mulher tem que ter medo de fazer isso? Eu acho que a gente vive tempos sombrios, sabe? Sim. Não só com relação ao direito da mulher, mas tempos sombrios com relação à comunicação que está sendo feita no mundo. Você falar a verdade, você não merece nenhuma repressão. Você colocar para fora uma intimidade que está cobertada pelo Poder Judiciário, aí sim, porque você está errado. Por exemplo, os processos de família, eles correm sob segredo de justiça. Sim. Então eu não posso pegar uma decisão ali do juiz e ir numa rede social, mas olha, a decisão é essa. Porque ali não é o caso, é você tá tirando o segredo. Por que o segredo ali é importante? Porque envolve, em regra menor, e vida íntima. Sim. Então aquilo compete ao casal. Por isso, quando eu não falo do caso da Luana ou do outro, eu tiro ali os extratos que tem para a gente fazer reflexões maiores, sabe? Sim. Jaque, porque trocando um pouquinho aqui de assunto, enveredando para outro campo que eu acho que é importante porque afeta diretamente a mulher, em razão de uma não construção nossa maior de ser humano, alguns debates hoje são colocados em razão dos incrementos tecnológicos. Sim. Né? Por exemplo, tem um debate agora sobre o chat GPT e tudo que ele representa socialmente, né? E aí vem o debate do chat GPT. Vamos terminar agora com os empregos, porque você vai digitalizar tudo que está no mundo, a digitalização vai ser feita pela máquina de execução, então ninguém mais tem emprego e aí gera-se um trauma com relação a isso. Só que é curioso. É curioso a gente fazer uma reflexão. Por que eu estou trazendo isso para cá? Quando a gente fala do direito da mulher, a gente não fala de uma ilha. A gente fala de um contexto social que tem vários outros fatores dentro dessa sociedade e que mostram e que revelam como essa sociedade trata, inclusive as mulheres, mas também outros temas que vão influenciar naquele comportamento com a mulher. Você pega a figura do chat GPT, é uma transformação social que está colocada, não tem, não quero, está feito. Está feito. Acabou. Você pega 1970, quando chega a televisão no Brasil, você tem um grande trauma e uma grande crítica contra a televisão, porque era o seguinte: as pessoas ficavam na rua conversando até anoitecer, anoitecia, ia para casa, não tinha televisão. Mas no dia seguinte, o contato era com os vizinhos. Sim. Quando chega a televisão, o que se faz? Aquela vizinhança. Poxa, vai acabar com os nossos contatos.
A gente nunca mais vai se ver, porque a gente vai ficar vinculado a uma caixa com uma imagem. Que loucura. A televisão tá aí. Inovação, toda inovação traz um... E todo mundo continua conversando com o Sim. vizinho. Aí você veio para a fase dos celulares. Agora as pessoas não vão falar com mais ninguém porque todo mundo tá com o celular e cabeça baixa. Antigamente você falava com 3 pessoas no dia, hoje você fala com 300. Sim. A comunicação aumentou. Só que agora você fala com a pessoa que tá lá no Japão. A comunicação aumentou muito. Então, os contatos foram muito alternados agora. Antigamente eu só tinha como janela da minha vida minha rede de amigos. Sim. Hoje eu tenho janela da minha vida que está acontecendo em tempo real no mundo todo. O poder de conexão ficou muito maior. A gente foi avançando e ninguém morreu por causa disso. Sim. A gente chegou no chat GPT, mesma história. O ponto não é as inovações tecnológicas. O ponto é a falta de desenvolvimento humano. Sim. A gente está nos sumérios ainda. Sim. O mundo, em termos de objeto e de possibilidades, voou e nós, enquanto seres humanos, continuamos lá atrás. Homens não da caverna. avançamos na mesma... Mas nada, sabe? Você hoje, se você quiser acessar a biblioteca de Washington, você acessa. Então, a pessoa que está numa comunidade que não tem dinheiro para pegar um ônibus, mas está com o celular na mão, ela consome esse conhecimento se ela quiser. Mas aí você pega os dados do Google, 87% das pessoas que estão ali vão apertar o gatinho que está fazendo carinha. Ou a Então, dancinha. o ponto não é nessas evoluções. O ponto é que a gente vem consumindo de informação. Aí eu volto. A gente vai mudar o estado de coisa com relação ao direito da mulher quando o nosso consumo de informação e as nossas reflexões forem novas. Fora isso, não tem caminho. Não tem caminho. Pensando sobre, você falou aí aqui muito bem, né, as vítimas contra a violência da mulher, fala um pouquinho para a gente o canal de denúncia sobre a Lei Maria da Penha. Que é a inovação tecnológica. Que é a inovação. Por isso que eu peguei esse gancho, porque vamos usar para o que, né? Mas por isso, Jaque, a gente tem que fazer uma reflexão que é sempre maior. Se a gente, enquanto pessoa, enquanto bicho, não conseguir evoluir os nossos pensamentos, não tem nenhuma inteligência artificial, nenhuma inteligência que se coloque à disposição de nós com satisfação. O problema está na gente. Sim. Rio de Janeiro. Você tem o mundo todo hoje conectado por informação, por dado, por inteligência artificial, mas ninguém se preocupa com algo nessa linha para salvaguarda do direito da mulher e da vida da mulher. Sim. Já tem um problema. Cadê o interesse nisso? Não tem? Aí o país com 210 milhões de habitantes, vão 3 estudantes do FRJ, com 23 anos, criar uma inteligência. Sim. Porque nós não conseguimos, porque a gente não dá interesse. Aí eles criam um aplicativo chamado Maria da Penha Virtual. O Rafael é um dos criadores, tem o N em altíssima conta, conversando com ele. Rafa, mas por que surgiu isso para você? Porque dentro de casa a empregada que trabalhava lá apanhava. E o meu amigo que também ajudou, a mãe dele tinha problema. Olha. Tá em todo lugar. Tá em todo lugar. Aí eles criam um website. Você não precisa nem baixar o aplicativo. Você entra na internet, lá digita, na hora, abre uma pasta para você colocar seus dados, seu CPF, seu nome, a imagem da agressão, como está seu corpo, o áudio, o vídeo. Quando você aperta o botão, aquilo vai direto para o juiz, que vai analisar se vai te dar ou não a medida protetiva. Você não saiu de casa, você não contratou advogado. Você fez isso de dentro do banheiro? Dentro do banheiro, escondido. Escondida. Se o juiz der a protetiva, a polícia bate na porta da sua casa e tira o agressor de lá, acabou o assunto. Na sequência, é fixado alimentos em seu favor. A Lei Maria da Penha é uma das leis hoje no mundo mais evoluídas com relação à salvaguarda do direito da mulher. Não adianta porque a gente não evoluiu. A gente não está pronto para ela. Enquanto a gente fala que é mimimi, que é vitimização, esses artifícios não são tratados com seriedade. Entende? Aí o Rio de Janeiro é o primeiro tribunal que colocou, e aí faço crítica aqui ao tribunal, na medida que eu elogio, porque estabeleceu, faço crítica porque não dá base de dados. A mulher vai lá e faz a denúncia, demora quanto tempo? 48 horas? 5? Eu não sei, porque eles não informam. Eles não informam? É um problemaço. E eu faço crítica numa boa, problema nenhum, porque é verdade. Assim. Sim. E eles têm que prestar o serviço, não tem ninguém com o pires na mão, por favor, me informe, a obrigação é sua. Aí você pega os outros estados do Brasil, ninguém faz. Aí eu estava conversando com o Rafael, Renê, 2 mulheres saíram de cárcere privado por causa da Maria da Penha Virtual. Olha. Entende? O nível que a gente chega. E pode ser abuso emocional também?
Você hoje tem as violências possíveis, tá? Tá, fala aí. Que são estabelecidas na lei. Violência moral, que é aquela que vai na moral da mulher. É vagabunda, é aquela que diminui a moral. Essa é a violência moral. A violência psicológica, você não serve para nada. Você é inútil. Essa, ao meu ver, junto com a moral, são as duas mais incapacitantes e são as que mais acontecem. É difícil Elas fazer... paralisam. É difícil fazer uma reunião que não tenha isso. É. E aí, nas reuniões, é sempre assim. Peço transparência o tempo todo e eu falo para elas, olha, o que você vai falar, eu já ouvi... 40 vezes. 1000 vezes. Não, mas o meu caso... Aí chega lá a mulher magra. Se enxergando gorda. Vamos falar sobre isso. A gente está num canal de nutrição, exatamente isso. Se enxergando como gorda. Porque o sujeito, ela está confinada dentro de casa, não pode trabalhar, não tem dinheiro, só tem afeto emocional com ele. Ele chega lá, oi, sua gorda. Oi, gorda. Aí tinha uma com 3 filhos, o sujeito... aliás, não foi nem essa. Teve um dia que foram 3 reuniões sequenciadas, as 3 mulheres falaram a mesma coisa. Os maridos reclamavam de copo sujo, em razão de copo sujo chamavam elas de porca. E por serem porcas, não teriam relacionamento sexual com elas, iam buscar a mulher na rua. Só que foram 3 falas sequenciadas. Eu falei, não é possível. Se fosse reunião presencial, eu falava, é um cara só. É o mesmo. Mas não era, uma mulher de Manaus, outra de São Paulo. Olha como isso está enraizado e como as mulheres caladas dentro de casa sofrem, porque elas têm a certeza já que só acontece com elas. Isso é muito curioso. A cada 4 relacionamentos, no mínimo, um tem esse tipo de violência. Para mim está muito subnotificado, porque todas as reuniões que eu faço, todos têm essa violência. Só que quando a mulher entende que é só com ela não se sente confortável para conversar com você. Sim. Quando ela entende que o seu casamento é um sucesso, ela não quer falar da tristeza para você. Sim. Só que tanto você quanto ela tem o mesmo problema. Sim. Só que fica tudo polido, tudo numa redoma, que ninguém pode falar nada com ninguém. Quando vocês, mulheres, conseguem resolverem falar sobre isso sem vergonha nenhuma do tema, aí começa a mudar. Porque vocês vão olhar. Você também... Amiga, eu não imaginava. Você, eu não imaginava. Eu vejo isso o dia todo no escritório. Então, aí eu volto. Os processos que passam entre os seres humanos precisam ser aprimorados. Vamos lá. Desculpa. Psicológica, moral. Você tem a violência física, que é a mais fácil de você entender. Violência sexual, que também é muito comum. Isso acontece muito nos cantões do Brasil. Tá. E ela não é interpretada como violência. É como um direito de homem ainda hoje. Porque o corpo dela é direito dele. Né? A gente fez uma viagem agora no carnaval para Trancoso, com um grupo de amigos. E Trancoso tem alguns vilarejos que remontam atrás mesmo. Não tem muita cultura ali, não. E o amigo nosso acabou conhecendo umas pessoas do vilarejo. Sim. E ele conversou com umas 3 meninas, a gente conheceu também, a gente começou a conversar para entender aquele cenário. Não é nem meninas, mulheres de 50 anos. Todas eram abusadas sexualmente pelos maridos. Meu Deus. Eles iam para a roça, quando voltava ela não queria ter relacionamento, mas como ela era a mulher dele, tinha que submeter aquele relacionamento. Mas na perspectiva do agressor, aquilo era um direito dele de homem. Sim. Então não é nem um ato consciente com prática de violência. Eu casou a minha mulher, eu faço o que eu quiser e tá tudo ok. E se eu não fizer, ela tá me desrespeitando. É uma visão que ainda precisa de muito cuidado de educação ali, de muito trato educacional. Porque quando a gente fala para ela, mas isso é violência. Não, é mesmo. Não há essas interpretações, porque não há esse tipo de conversa. Sim. Então você tem a violência sexual e a última, que é a quinta, é a violência patrimonial, que é muito comum também. Mas para o judiciário entender, é muito difícil. Porque o judiciário vai falar, não, isso é só uma questão do campo do direito civil. É uma briga patrimonial, não tem crime. O que é uma violência patrimonial, doutor René? Você está casada, a mulher está casada, durante toda a vida, o sujeito compra patrimônio sem ela saber colocar o nome da mãe dele. Entendi. Aí, hoje, com essas transformações, isso passa a ser encarado como crime, mas para você convencer o judiciário que isso é crime, ainda há um caminho a ser perseguido. Eu acho muito bom, hoje, das redes sociais hoje de influência, hoje o judiciário tem muita atenção também ao que está acontecendo na rede. Sim. Então, a exacerbação do tema na rede influencia muito no comportamento do juiz. Por isso que eu digo que é muito importante a gente falar sobre. Porque o juiz fica muito com o pé atrás e dá uma decisão contrária ao que está sendo dito na rede. Que maravilhoso! É muito, muito útil a rede social hoje. Que maravilhoso. Então, é por isso que teu Instagram é assim, ó. A gente analisou a tua rede social e eu vou até aqui deixar um recado.
mulherada, obrigatório seguir, porque muita coisa que a gente não imagina, por exemplo, essas 5 tipos de violência e de abuso que eu tenho certeza que todas nós passamos em algum gênero, número, grau, algum dia na vida. Jaque, e também vocês não imaginam como vocês podem ajudar. Sim. Por exemplo, você está aqui numa rede que é mais de saúde, né? Sim. Quando você tem as mulheres que são violentadas chegando num hospital e você tem uma mulher médica ali, se a gente entra numa rede de consciência, quem levou ela no hospital foi o agressor, tá do lado de fora. Tá. Quando você tem ali a comunicação direta com a polícia, aquela mulher que atendeu, seja enfermeira, seja médica, psicóloga, salvou a vida daquela outra. Sim. Quando ela só se limita a prescrever e terminou a consulta, aquela mulher volta para casa para sofrer tudo que vinha sofrendo. Então a gente tem muito caminho para... Muito. Por exemplo, deve ser o seu canal é muito visto por personal trainer. Sim. As pessoas conversam com o personal. Sim. O que o personal faz diante das conversas? Se interessa ou não? Ajuda ou não? Porque a gente está numa vida tão corrida que a gente está deixando de exercer empatia. Todos nós, diariamente, nos deparamos com mulheres em situação de violência. A pergunta é o que a gente tem feito, o que a gente tem construído para mudar isso. Perfeito, perfeito. Tem um outro tema aqui que a gente trouxe, que foi até a série da Pacto Brutal, que foi o assassinato da atriz Daniela Pérez. Para mim foi uma série assim muito profunda, porque eu vivi isso, eu era uma adolescente, eu lembro como se fosse ontem, que 2 questões motivaram o assassino, que foi sobre o crime ser sobre um ato de amor e de ciúme, e a honra que ele perdeu em não aparecer nas cenas, enfim, que a mãe dela estava produzindo a novela. Como que o senhor acha que a narrativa da mídia, e aí eu pego até o link que você falou, galera, vamos falar mesmo em rede social, porque aqui tem uma prova de que isso chega, né, até o judiciário. Como é que você vê a narrativa da mídia, ela atrapalha ou melhora os casos de feminicídios? Eu acho que quanto mais a gente fala, melhor. Certo. Quanto mais a gente encurtina, isso é pior. Só que aí uma crítica construtiva para a mídia é a falta de profundidade no trato com um tema tão profundo. O que você vê é a reprodução de cenas. Uma mulher foi agredida. Uma mulher foi violentada. Imagens o tempo todo na mídia, o tempo todo na mídia. O que a mídia está o tempo todo falando já há alguns anos é o seguinte, olha, isso acontece. Mas a mídia não tem se preocupado em investigar o porquê dos acontecimentos e quais as soluções para sair. A mídia vai e fala o seguinte, olha, agora tem Maria da Penha virtual. Tá, mas falou uma vez e nunca mais falou. Nunca mais falou. Então não cria-se cultura com relação a isso. E é uma violência que a gente até acompanhou nos últimos anos, assim, a mulher parindo e sendo violentada na mesa do parto. E a gente, enquanto sociedade, normalizando o advento de uma lei que permite que a mulher vá para centro cirúrgico com acompanhante. Não dá para normalizar essa lei. Eu não estou falando que ela não é necessária. Eu estou falando que não dá para normalizar um país em que ele estabelece uma lei para que alguém tome conta da mulher num centro cirúrgico. Sim. O ponto é muito maior do que essa lei. Sim. Tá tudo errado. Sim. Que nível de ser humano nós chegamos para desrespeitar alguém no centro cirúrgico? Nossa, A lei, para mim, diz muito pouco. Sim. Diz muito mais o estado que a gente está e que a gente normalizou. Sim. Sabe por que vai acontecer, Jaque? A mulher que não se valer de uma acompanhante no centro cirúrgico vai ser tida como culpada pelo ato que aconteceu ali. Ah, mas ela também não chamou ninguém para vir? Perfeito. Não dá para normalizar. Não dá para normalizar. Não dá. Por isso que eu falo, eu me preocupo muito como a gente está enquanto ser humano. Para onde a gente está indo. E sem conversa séria sobre os assuntos importantes, a gente não vai evoluir. Doutor René, a sensação para nós mulheres, eu acho que são as mulheres que estão também aqui no back office, é que a gente está sempre insegura. Eu venho num Uber hoje insegura. Se eu for sair sozinha, eu me sinto insegura. É uma insegurança muito grande e eu acho isso muito triste.
E eu fico muito feliz que você, nossa, trouxe tanta luz para um assunto que é tão importante ser dito. Por mim, você vinha aqui toda semana. Obrigado. E a gente falaria mais e mais vezes sobre tantos comportamentos que nós, mulheres, podemos evitar e conversar, porque a mulher julga muito outra mulher também. Nós mesmos não nos acolhemos. Eu vi em debates de amigas, mas a Luana Piovani também, por causa... Gente, para! É muito maior do que isso. Para! O que ela está falando, seja lá a forma que ela está falando, ela merece ser ouvida. Sem dúvida nenhuma. Né? A dor que dói nela, dói em mim. Exatamente. Para, sabe, de ficar julgando uma outra. É igual quando você sai de um relacionamento e chega uma outra mulher que você sabe que aquela outra mulher... Né? Você saiu, aquilo não serve para você. Quem tá entrando ali, você tem que ter empatia, coitada. Exatamente. Coitada. E com um adicional, Jaque, a gente convidar nós homens para o debate. Eu acho um grande problema que a gente viveu no Brasil, que foram quando se colocaram os debates muito importantes, construiu-se o chamado lugar de fala. Isso. O lugar de fala ele não é inclusivo, ele é exclusivo. Sim. Fica um grupo falando sobre um tema que o outro grupo, que tem alto interesse, porque quem pratica ato contrário ao grupo, não foi convidado. Perfeito. Aí fica esse grupo criticando que o outro não melhorou, mas o outro nem descobriu, nem ouviu. E graças a Deus eu nunca tive questão com isso, eu falar do direito da mulher, e até não vejo por que ter, sabe? E eu vou te justificar o porquê. Você está com uma doença. Você sente uma dor em razão dessa doença. Sim. O lugar de fala dessa dor é seu. Sim. Mas a solução quem traz é o médico. Sim. Você precisa de critérios técnicos e racionais para solucionar problemas. Quando você comporta a vinda de todos, a gente não está falando diretamente qual é o tamanho da dor. O que eu estou falando há um problema e a gente precisa sair dele. Sim. Para sair dele, não exige de quem sofre a dor que apresente a solução. Sim. E, na minha visão, o lugar de fala fez muito isso. Não é necessariamente quem está sofrendo a dor que tem que gastar energia para sair daquilo. Uhum. É quem está de fora agindo assim que tem que entender a dor do outro para apresentar a solução. Perfeito. Por isso que esse tema eu quero muito, assim, é um desejo muito grande que os homens comecem a debater. Tem um aspecto legal no meu Instagram. Não tem invasão negativa de homens. Legal. Não tem? Não tem. Para mim é uma sinalização muito boa. Estão vendo e não estão criticando. Sim. Para mim é aceite. Estão com vergonha de falar, mas estão aceitando. Nas suas mesas, assim, particulares? Hoje todo mundo aceita muito bem. Meus amigos que já estão muito próximos aceitam muito. Você já catequizou? Muito. Não, mas quando as pessoas digerem a realidade e colocam inteligência nela, não tem como você ser contra. Ou você vai ficar gritando aí que mulher tem que ficar pegando Uber porque não pode andar 2 quadras. Não tem cabimento. O tema é importante. Eu volto. Todos nós somos filhos de mulheres. Todos nós poderemos ter filhas mulheres. E eu não quero ter que largar o meu emprego de noite para atravessar 3 quadras para ir no ponto de ônibus buscar minha filha, porque se ela estiver sozinha, está autorizado a acontecer algo com ela. Sabe? É o que você fala, a dor de um tem que tocar na dor do outro. Exato. E a gente tem que se unir em prol de uma sociedade que seja minimamente ordeira e respeitadora do direito alheio. Perfeito. Doutor René, olha, foram quase assim, por mim a gente ficava aqui o dia inteiro, já tô aqui pensando, matutando em outro episódio, quero encher isso aqui de homem e vamos, né, abrir essa discussão e pegar pontos de vista diferentes, porque quando a gente muda e a gente traz luz, a gente muda tudo ao nosso redor. Eu tenho certeza absoluta que esse episódio vai trazer claridade para muitas mulheres que nos assistem. Quero te pedir para que você deixe as suas redes sociais. Claro. Meu time vai escrever aqui embaixo a rede social dele, pôr o link ali no Insta. Com o maior prazer, Jaque. Obrigado pelo convite. Foi um prazer imenso. Essa sua ideia de trazer homens, fico muito feliz. Eu já penso, não nessa mesa, já penso numa arena com muita gente, com todo mundo falando. Vamos dar voz a esse tema que precisa de voz. Meu Instagram é René, R-E-N-E, S Freitas. Tô ali disponível para responder perguntas simples e eu respondo mesmo por áudio. Gente, ele é super acessível. A gente mandou, respondo. Né, Dai? A gente mandou mensagem para ele respondeu na hora. Era o dia do aniversário dele. Respondo, não foi? Eu respondo. Você é aquariano, né? Pisciano. Pisciano. 24 de fevereiro, que é o dia da implementação no Brasil do voto feminino.
Gente, Né? ó, você tem missão, né? Tem missão. Você tem missão. Todos temos, e vamos Você tem cumpri-las. missão. É isso. Então, ele foi super respondeu na hora. O time dele super atencioso também. Então, mandem mensagem. Você também faz bastante caixinha de pergunta. Sim. Então, essa interação é importante. Dúvida não é para ter. E vamos criar aqui, co-criar juntos uma segunda conversa. Quem sabe até com ao vivo. Vamos, Né? com o maior prazer. Com mais pessoas, mais homens, mais vozes, pra gente dar mais luz. Até porque agora é o mês da mulher, né? Exatamente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Fico muito feliz de dividir a mesa com pessoas talentosas, com homens que nos empoderam, que nos transformam e que nos defendem. Hoje o nosso episódio termina, mas sexta-feira o Dr. René está aqui de volta com a gente no De Bola com Nutri e eu peguei pesado. Obrigado, Jaque. Obrigado a todo mundo. Obrigada, amor. Obrigada.